nós vamos orar e você possa também fazer a sua oração, colocar diante de Deus, buscando assim no Senhor, para que Ele possa, através do Espírito Santo, iluminar para compreender e entender essa porção da manhã, que é a porção santa que vem do alto do Senhor para nós. Nós vamos então orar. Senhor nosso Deus, no nome do Teu Filho, na iluminação do Santo Espírito, queremos Te agradecer pela noite, pelo amanhecer, pela nossa vida espiritual, a salvação eterna que o Senhor nos deu através do Teu Filho. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo café da manhã que já tomamos. Já estamos aqui, Senhor, na obra, no Seu serviço. E nos ajuda, Senhor, neste dia. A cada pastor, cada presbítero, a este presbitério, os assuntos que estamos tratando e o que nós vamos realizar neste dia. Com relação, Senhor, à Tua porção nesta manhã, que o Senhor usou o Teu servo apóstolo Paulo para escrever esta carta, para instruir o pastor Timóteo, como deveria ou deve nós atuar no ministério. Nos ensina, Senhor, através desta Escritura, porque a Escritura é a Tua palavra, é a boca, a Sua boca para nós. Aplica pela misericórdia e nos ilumina com Teu Santo Espírito, para nós discernir, Senhor, entender espiritualmente, tirando de nós toda aquela questão, Senhor, do homem carnal, mas concedendo, Senhor, entendimento espiritual para que nós possamos edificar nesta palavra. E é isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Muito bem. Nós queremos só assim dizer que amanhã, no domingo, será o dia da comemoração, que nós vamos estar comemorando o dia da reforma, né? O dia da reforma. Também o dia do pastor se comemora amanhã, né? Então, já adiantando hoje, que é amanhã, parabéns aos pastores e aos presbíteros, ó, que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a nossa vida, como tem abençoado. Amados, nós temos um versículo que está em 2 Timóteo, na carta de apóstolo Paulo, 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Apóstolo Paulo escreveu esta carta a Timóteo, e Timóteo, o pastor, e certamente é o aconselhamento a este pastor. Então nos diz assim esse verso 15: procura isto, sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. É uma reflexão. As atitudes do obreiro do Altíssimo Deus. O apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor para o ministério como fiel ministro do Evangelho. E ele, ao escrever
para o jovem Timóteo, nessa carta, ele aconselhou ao jovem pastor Timóteo como deveria atuar no ministério e ser fiel ao Senhor. O apóstolo Paulo enfrentava as diversidades no ministério. E essa é a situação de Paulo. Está preso pela segunda vez em Roma. Já enfrentou uma audiência preliminar, na qual esteve praticamente sozinho. Sabe que a morte é certa, porém, precisa escrever a Timóteo, que está em Efésio, uma situação difícil. A igreja, impregnada por muitas heresias, por falsos ensinos, falsos mestres, e ele quer que Tíquico fique em Efésio, substituindo a Timóteo, na expectativa de que Timóteo possa viajar antes que o inverno impeça. Como não tem certeza de que a viagem de Timóteo será bem sucedida, deseja orientar Timóteo e a respeito do seu ministério, a fim de que possa ser bem sucedido. A segunda carta de Paulo a Timóteo é cheia de encorajamento e de orientação. Algumas coisas o apóstolo Paulo quer deixar claro para Timóteo, que apesar das inúmeras decepções que sofreu por parte de pessoas próximas a ele, também o fato de estar sendo preso e morrer por causa do evangelho, em nada o desalenta ou faz amargurado. Pelo contrário, só deixa com a sensação de ter cumprido fielmente o seu ministério e de ter guardado a fé, agora apenas aguarda a coroa que há de receber do Senhor Jesus Cristo. Dessas muitas orientações, queremos destacar aqui apenas 3 que estão contidas no versículo, que nós lemos e que esperamos que seja útil na vida, na minha vida, na sua vida, na vida dos pastores, na vida desse presbitério, na vida da igreja, de todos que pertencem ao Senhor. Então, as três coisas que nós separamos nesse versículo. A primeira, a atitude do obreiro do Altíssimo Deus, buscar a aprovação de Deus. Essa é uma atitude. É a minha atitude, é a sua atitude, e também a atitude do servo de Deus, do membro da igreja, na obra do Senhor. Ou seja, a atitude do servo de Deus, aquele eleito, salvo em Cristo Jesus, para atuar fielmente nesta obra. A atitude do obreiro do Altíssimo Deus, buscar a aprovação de Deus. Hoje, muito tem desenvolvido o ministério voltado para os holofotes, para ser vistos e reconhecidos. Porém, de que vale o reconhecimento dos homens sem a aprovação do soberano Deus? Do que vale? Do que vale o ministério do pastor Filemar sem a aprovação de Deus? Sem estar na presença de Deus? Do que vale? Eu digo a você e a mim mesmo, vale nada. Nada. Deus
o reconhecimento dos homens sem aprovação de Deus. De que vale o sucesso diante dos homens, sendo fracassado diante de Deus? A grande verdade é que, cedo ou tarde, esse ministério são abalados, porque construídos sobre areia, alguém obteve um ministério de grande sucesso, uma queda vertiginosa do ministério. Outro de um ministério rico, próspero, foi parar na prisão para poder repensar toda a sua vida e o ministério. Lembra-se, quando mais alto você tentar subir pela sua própria força e para o seu próprio benefício, mais alto você cairá de lá. Mas se for o Senhor que ergue, Ele te sustentará. Peça o poder no nome de Jesus, pois o soberano Deus já as concedeu. E o Espírito Santo, a mesma proporção que Ele lhe deu, humildade para suportá-lo. Peça conhecimento a Ele, na mesma proporção da sabedoria, para poder transmiti-lo a outros. Mas primeiramente, eu devo transmitir para mim. Depois transmitir aos demais. Que não adianta nada eu transmitir a alguém esta palavra fiel do Senhor, se eu não aplicar a mim primeiramente. Se eu não usar desse pão, se eu não alimentar desse pão, se eu não colocar isso na minha prática, então eu não posso aplicar isso para ninguém. Primeiro tem que surtir o efeito na minha vida, no meu interior, porque a palavra do Senhor é um pão, é uma alimentação, e eu devo alimentar deste pão e fartar deste pão e dar este pão da forma que é. Esse é um ministério fiel. A segunda coisa que nós tiramos desse versículo: tenha uma vida santa. Tenha uma vida santa. A grande tragédia do cristianismo, ou do cristão, do nosso, é que não há uma relação direta entre o número de crente e o aumento da justiça, da honestidade, da santidade, da ética e da verdade. É triste ver que para muitos fora da igreja, do templo, dinheiro, ministério, negócio, denominação, empreendimento, é triste ver que a palavra de um crente já não vale nada, já não vale mais nada. Ele diz, ele afirma, daqui a pouco não disse isso, não falei e não vou aprovar. É triste. Isto não é o pão que desce do céu. Não é o pão verdadeiro. E este que alimentou este pão estranho, e diante do Senhor é fogo estranho, saindo da boca de um crente ou de um pastor. É fogo estranho.
um título de pastor já não é o símbolo de honestidade e de verdade. É interessante que o apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor a sua formação. Timóteo recebeu da sua mãe e da sua avó, do próprio apóstolo Paulo. Separado pelo Senhor, um jovem pastor. Íntegro, ético, um servo de Deus de testemunho, tanto dos de dentro como do lado de fora. Antigamente, quando se dizia aquele é o pastor, havia respeito por aquele pastor, por aquele obreiro. Esse é o presbítero, permita, presbítero Batista, esse é o presbítero Batista. Havia respeito. Ah, é o presbítero Batista, é este? Bom dia ou boa tarde, como é que está o senhor? Havia respeito. A pergunta que nós devemos fazer, onde que foi parar esse respeito? Pelo pastor? Pelo presbítero? Pelo diácono? Aonde foi parar o respeito do Evangelho, desta obra? Por isso, viva uma vida que não envergonhe a sua igreja, ó pastor, obreiro, que foi chamado para honrar a Cristo, a esta obra. Não envergonha a igreja, não envergonha você mesmo, principalmente não envergonha o Pai, e nem o Filho, e nem o Espírito Santo. Enfim, não envergonha a obra do Senhor. Não envergonha o Evangelho, que não escandalize os pequeninos, que você seja como Jó, do qual dizia, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente ao soberano Deus, e que se desviava do mal, do qual o Altíssimo Deus possa dizer a Satanás, Jó 1:8, observaste o meu servo Jó? Você olhou para ele? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó era isto. Que nós sejamos o Jó, o obreiro, o pastor, como Jó. Que nós possamos ouvir do próprio Altíssimo Deus, daquilo que Jó escutou, daquilo que Satanás escutou do próprio Deus, as qualidades que estavam lá. Isso é exaltar o nosso Deus. Jó foi isto. Que a sua integridade seja deleite para o Altíssimo Deus, seja um assunto no céu. Concluindo aqui no terceira característica que nós tiramos, seja a terceira, algo que nós separamos desse versículo. Seja um pregador hábil.
nos dias confusos em que vivemos, em que o diabo tenta confundir os fiéis com pessoas que imitam os dons do Espírito Santo de Deus, nesses dias, em que a maneira do povo de Deus adora estar sendo imitada, mas misturado com a idolatria, e nesses dias em que as diferenças estão cada vez mais tênues, a pregação da palavra do Altíssimo Deus há de fazer a diferença. Todos os grandes movimentos da reforma no meio do povo de Deus aconteceram com o redescobrimento, redescoberta da palavra de Deus. E foi assim no tempo do rei Josias, foi assim no tempo de Esdras, de Neemias, foi assim no tempo de João Hus, foi assim no tempo de Lutero e de Calvino. Foi assim. O sentido de manejar bem aqui é o sentido de dar corte apropriados. Tem o sentido de alguém fazer o sucos retos na terra para ará-la. Na linguagem moderna seria cortar uma estrada em uma linha reta. Podemos pensar, ou seja, penso, que para manejar bem a palavra, dar o corte apropriado, são necessárias duas coisas. Pastor, que duas coisas são estas? O senhor não está vindo com moda aí? Mas então nos diz que duas coisas são essas: profundidade e simplicidade. É precisa profundidade na palavra, e isso só se consegue com estudo e oração. É que vai conseguir a profundidade. O pastor, para fazer a igreja chegar a isto, é aplicando o estudo de Deus, vindo de Deus, que nós temos de Gênesis Apocalipse, está aplicado no nosso coração, no nosso modo de viver e a nossa oração. A liderança pela igreja. Assim nós teremos uma igreja com essas atitudes. Uma igreja aprofundada na simplicidade, não? É preciso ser guiado pelo Espírito Santo na compreensão desta palavra. É preciso pedir ao Espírito Santo que seja o nosso guia na exploração da profundeza das minas, das Escrituras, para que Ele nos mostre e os veios por onde correm o tesouro precioso. É preciso que Ele nos orienta para que a bateria só deixa as pepitas verdadeiras e de grande valor, para que não sejamos iludidos por outro de tolo, ou seja, o ouro de tolo. Nós devemos conhecer bem o ouro do tolo e o ouro verdadeiro.
Um pastor precisa conhecer o ouro verdadeiro e saber aonde que está o ouro do tolo. E esse pastor precisa ensinar as suas ovelhas: isto aqui é ouro de tolo, mas esse aqui é ouro verdadeiro. Apontando para as ovelhas o que é ouro de tolo, o que é fantasia, o que é o quinto evangelho, e mostrando para elas o verdadeiro evangelho vindo do céu, aquele cujo que morreu na cruz para nos garantir isto. Porém, não menos verdade é que precisamos nos afadigar nos estudos. O nosso Altíssimo Deus é Deus do impossível, mas os seus milagres e as suas intervenções sobrenaturais na história tinham propósito. Lembremos que para se deslocar de uma margem a outra de um lago, Jesus usava um barco, e ele não andou todo o tempo sobre as águas. Durante a peregrinação no deserto, Deus fez brotar água da rocha e mandou maná. Porém, assim é que o povo pode plantar e colher, e ele deixou de enviar maná. Nós vamos parar por aqui, porque é uma reflexão. Mas essa reflexão, eu pensando ontem, quando eu nem tinha preparado, mas por causa do nosso tema, orando a Deus, e o nosso presidente disse: pastor, é possível trazer a devoção amanhã? É possível. Cheguei em casa, eu fui trabalhar, já escrevi uma mensagem que é para amanhã. Depois eu fui analisar o versículo, pensar direitinho com relação o que falar para mim nesta manhã, o que alimentar deste pão e trazer para os amados irmãos essa reflexão. Que Deus nos abençoe e abençoe a sua vida e aplique esta palavra na nossa alma. Eu vou estar orando neste momento. Senhor meu Deus, muito obrigado no nome do teu Filho. Da tua porção acabamos de alimentar, eu especialmente, ouvindo o Senhor e lendo. E dentro desses 3 princípios desse versículo, muito obrigado porque o Senhor nos deu o discernimento, o entendimento. Aplica, Senhor, os demais e a igreja, e dá-nos a continuidade nesse dia, diante de Ti, o que nós devemos estar realizando para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém.